Bom dia, pessoal. Primeiramente, desculpa pela demora, né? Acontece quando a gente está ainda se acostumando com esses dispositivos. Temos muitas pessoas aqui na sala, também no presencial, então, sem mais, né? Vamos começar a ver, a gente está pronta, o pessoal já está aqui. Vocês estão bem? Estão ouvindo bem? Tudo bem, obrigada. Vamos tentar, assim, eu gostaria de aprender de maneira que a gente interagir um pouquinho mais, sabe, Agnes? Com o pessoal que está no online. Porque para nós, assim, nossa posição com... Isso aqui tem... É que nós falamos aqui com as nossas delegadas, com a Andressa, com a Verônica, que está aqui, que nossos encontros são presenciais, né, Verônica? São presenciais os encontros, tanto online ou, né, virtual ou aqui, ou Nadir. Então, né, a proposta é que nós possamos interagir um pouquinho mais, né, o pessoal que está aqui com o que está aqui. Portanto, né, você sinta-se à vontade de falar ou chamar por aqui, né, por uma questão, uma pergunta, da mesma maneira que você faria se você Presencial. estivesse aqui, porque está presencial, né, Agnes? Ok, não. Porque né, na verdade é virtual, né, sempre. Sim. Híbrido. Chama-se híbrido, né, o sistema, mas na verdade nós somos psicanalistas, sabemos, né, que toda comunicação é virtual. Sim, sim. Então vamos lá. Estamos prontos. Obrigada. Bom dia a todos. Sem mais, agradecemos a presença da Vera Polo e hoje da Maria Helena Martinho, que está aqui conosco também, para depois a conferência dela. Então, o seminário da Vera, como já sabemos que estamos acompanhando, é de psicanálise, poesia e criação, né? Então, hoje damos continuidade ao seminário da Vera Polo. A palavra é com você. Obrigada. Bom dia, gente. Queria saber se Márcio Brandão já entrou ou não. Queria que ele... Não vi ele aqui ainda. Acho que ainda Vou não. mandar uma mensagem para ele. Bom, então, nós estamos nosso terceiro encontro sobre esse tema, né? E quem vem acompanhando está lembrado que, no mês passado, trabalhamos o mito individual do neurótico, né? Foi uma feliz coincidência, inclusive, porque a conferência programada foi com o Maurício Flores, né? o Zé Maurício, e ele trabalhou exatamente o mesmo texto. A conferência dele. E a coincidência foi tão melhor ainda, eu diria, que ele se centrou na primeira parte e eu tinha me centrado exatamente na segunda parte, que é a parte onde Lacan trabalha um livro de Goethe, né, que me pareceu mais de acordo com o nosso tema, né, de criação e poesia. E aí eu pedi para as pessoas para lerem para hoje, né, quem vem acompanhando, o texto do Freud, né, o Poeta e o Fantasiar, né, que, na verdade, a gente sabe que também é um texto onde o Freud trabalha essencialmente com Goethe, né? E eu lembro, não sei se vocês lembram, que eu li um artigo que falava a quantidade de citações de Goethe na obra de Freud, que é uma coisa assim, eu acho que é em torno de 200, ou um pouco mais de 200, assim, frases de Goethe. É impressionante. Bom, então, aí para hoje eu pensei o seguinte, na verdade, eu pensei retomar primeiro a colocação do problema, como eu coloquei o problema, né? Retomar a colocação do problema, a colocação da nossa pesquisa, né? E depois, então, entrar um pouco no texto, o Poeta e o Fantasiar, tá? Então, vocês interrompam sempre que tiverem alguma coisa.
que queiram dizer, toda interrupção é bem-vinda, né? Tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, eu comecei assim: desnecessário dizer o quanto esse tema, né, psicanálise, criação e poesia, sempre foi caro a Freud e a Lacan. Mas talvez pudéssemos fazer uma nuance, dizendo que se Freud interessou-se sobretudo pelos poetas, Lacan se interessou privilegiadamente pela poesia. Gente, eu tive mais uma feliz coincidência, digamos, de ler um texto essa semana, onde ele diz mais ou menos a mesma coisa. É bem interessante. O que eu li e que eu recomendo vivamente que vocês leiam, primeiro, foi um capítulo desse livro aqui, Freud no século XXI, o capítulo que se chama A Psicanálise entre a Arte e a Ciência, se não me engano, é o capítulo 2, não, é o capítulo... Peraí, que eu já vou dizer. A psicanálise freudiana entre ciência e arte. É o capítulo 4, e o autor é o Gilson Iannini. Quem, por acaso, ainda não conhecer esse nome, eu acho que todo mundo já conhece, né? Ele é um dos editores da tradução, é um dos editores da Autêntica, né? Um dos donos, eu acho, né? Inclusive da Autêntica, que vem fazendo uma tradução primorosa, né? das obras de Freud, direto do alemão. Eles falam as obras incompletas, né? Porque ele, com seus colaboradores, eles colocam alguns textos de autores contemporâneos, né? Entremeados com textos do Freud, e fazem uma seleção por tema, na verdade. Então, o Poeta e o Fantasiar, por exemplo, está nesse volume aqui, né, que chama-se Arte, Literatura e os Artistas, né? Assim. Que eu também recomendo vivamente, né? E Leila, tem o que você está lendo? tem um texto primeiro de um autor chamado Hernani Chaves, que é O Paradigma Estético de Freud, excelente. É um cara super premiado, inclusive. E, no final, tem um texto também muito bom, Faróis e Enigmas, Arte e Psicanálise à Luz de Sigmund Freud, do psicanalista Edson Luiz André de Souza, que é um psicanalista de Porto Alegre, daquela associação chamada APOA. Sim. Edson Luiz André de Souza, Faróis e Enigmas, Arte e Psicanálise à Luz de Sigmund Freud. Então, para quem se interessa por essa conexão, né, que a gente está pesquisando, né, psicanálise e arte, são textos, a meu ver, fundamentais. Então, esse aqui é do Gilson Iannini também, né? Quer dizer, o Gilson Iannini é responsável pelas traduções desse aqui, de Freud, e é o autor desse texto aqui, nesse livro que chama Freud no século XXI, volume 1, que é a psicanálise, né? Então, ambos são da editora Autêntica, né? Agora eu já não me lembro mais qual foi desses textos, se foi o do Gilson Iannini ou se foi do Hernani. Eu acho que foi o do Hernani, que faz essa observação, que acha que Freud, de certo modo, se interessa mais pelos poetas e Lacan se interessa mais pelas poesias. Embora ele faça uma ressalva também, que eu considero importante também, que Freud diz que se interessa mais pelos poetas do que pela poesia, mas que nem sempre ele faz isso, porque, na verdade, o que interessa mesmo a Freud é descobrir qual é o mecanismo da produção da arte. Tinha né? muitos amigos, né, poetas? O que fazia, né, que um sujeito tivesse esse dom, né? Freud se questionava muito. Exatamente. O artista, de um modo geral, também, né? Eu me lembro daquela coisa
do Moisés Michelangelo, a escultura que está lá naquela igreja na Itália, toda Sim, vez que sim. o Freud tem essa história, né, que ele ia sempre e Exato. ficava lá Ele, admirando a ele fala de como escultura. ele foi afetado, Foi né? afetado, De que como ele foi momento o afetado. artista tinha pego, né? É, Do momento histórico, bíblico, histórico. Né? é. Mas o mais incrível é que o próprio Michelangelo certamente ficou muito afetado pela sua obra, porque quando terminou, tem aquela famosa frase, né? Quando terminou, o próprio Michelangelo olhou para sua obra e disse: Isso é Pala, do Davi, né? É né? o Davi do Michelangelo. Não, Moisés. São duas peças diferentes. São duas peças diferentes. O texto do Freud é Moisés e O Michelangelo. texto do Freud é. Mas essa Essa frase do Michelangelo. Michelangelo, quando termina, o Davi. Que é um escândalo também. Não pode ser. Então, estou fazendo confusão. Para mim, seria Porque lá em Firenze, né? Com certeza, Conta na conta, ele história. mesmo Em estava Firenze, impactado, quando tinha- se você Olha, vai... não é? Em Firenze É. mas tem a réplica, né, lá, que está exposto, não é o original. Aonde? Em Firenze. Mas eu, Em mas eu, Florença, Sim, é o o Davi. do Davi. que é E imponente, é um impacto enorme, grande, gigantesco. enorme. é enorme, enorme. Mas Moisés também é muito grande. Eu não lembro dessa. As estátuas. Moisés está numa igreja, São Ah. Pietro de não sei o quê. Não Eu é? vou ter visto. Lá em Roma. Uma igreja até não é nem de destaque, não, sabe? A gente foi recentemente lá. Nós tentamos ir, estava fechada a igreja, gente, foi agora. Uhum. Então, Eu queria gente. rever, Quê? eu queria rever essa escultura Pois do Moisés. E a gente agora, ano passado, e a gente foi a Roma e a gente foi atrás dessa igreja, encontramos a igreja, mas estava em obra fechada. Não tem que voltar. Essa é uma má coincidência. Não era o que Foi. Bom, É. tem que voltar. Então, esse capítulo que eu estava falando, a psicanálise freudiana de ciência e arte, né, do Gilson Iannini, é muito interessante porque ele começa também com uma epígrafe de Goethe, que é: duas almas moram, ai, em meu peito. Duas almas moram, ai, em meu peito. E ele, logo no princípio, ele fala assim: se a ciência é condição para a psicanálise, né? Porque a gente sabe que o Lacan faz todo um trabalho mostrando que a ciência é condição para a psicanálise, no sentido que a psicanálise não poderia ter surgido, né, antes do início da ciência no século XVII. E ele coloca assim: se a ciência é condição para a psicanálise, gostaria de acrescentar a hipótese de que, à sua maneira, a literatura também é uma condição da psicanálise. Então, essa é uma afirmação do Gilson, né? E ele vai trabalhar de uma forma muito, muito interessante. Vale a pena, gente. Então, continuando, né? Aqui. Freud quis saber por que meio os poetas acessam o inconsciente sem passar por uma análise. Lacan indagou os meios pelos quais a poesia se apossa de um falacer, como ela se incorpora ou se encarna. São hipóteses de trabalho que lhes trago, o que significa que precisamos discuti-las. Então, essa ideia de Lacan, né, de que a poesia ela se aposta de um falacer, ela me parece que parte, inclusive, de um conhecimento que Lacan tem de Aristóteles e da questão do automaton, né, do automatismo do significante, né? Porque como é que a gente pode ser possuído por um poema se os próprios significantes não tiverem um certo automatismo? Poder, né? Certo poder, eles. Sim, sim. Aqueles que acompanharam meus comentários sobre o tema Não Existe Gente Grande, talvez se lembrem que decidi parafrasear Freud em sua observação presente em seu projeto para uma psicologia científica de 1895. No texto do projeto, Freud afirma: todo sujeito adolescente traz em si o germe da histeria.
ou seja, carrega lembranças de experiências sexuais. Decidi, então, escrever. Todo sujeito criança traz em si o germe da poesia. E isso a gente verifica pela plasticidade da língua das crianças, né? Pela brincadeira, né? Pelo lúdico, né? Que elas são capazes de fazer com as palavras, né? Todo sujeito criança traz em si ou porta em si o germe da poesia, o que significa carrega uma linguagem rica em condensações e deslocamentos, ou metáforas e metonímias, se preferirmos. Né? Condensações e deslocamentos, os termos freudianos, metáforas e metonímias, os termos lacanianos retirados do... Ai, meu Deus. Jacobson. Mas aí já surge um primeiro ponto de interrogação. Mas será que a poesia não é mais que um jogo de condensações e deslocamentos? E o que dizer de La Língua, a mais precoce das manifestações do sujeito no campo da linguagem? Começo minha fala de hoje lembrando com vocês que a poesia esteve na porta de entrada e na porta de saída de Freud em uma área de saber até então inexplorada, porquanto até certo ponto inexistente. Explico. Freud testemunhou-se ter decidido pelo estudo da medicina ao escutar a resta de um poema chamado A Natureza, que parece que equivocadamente foi atribuído a Goethe. Parece que o verdadeiro autor não é Goethe. Mas não sei quem seria o verdadeiro. Então, se a poesia esteve em sua porta de entrada nos estudos que mais adiante o levariam à invenção de uma forma inédita de laço social, um novo método de pesquisa, um novo método de tratamento dos sintomas, até então considerados simulações histéricas, a poesia esteve também em sua porta de saída, privilegiadamente no que tange às questões do feminino, ao advento da mulher, como se expressou Freud, como se daria o advento da mulher a partir da criança bissexuada, né? Essa é uma frase de Freud, uma pergunta de Freud, uma pergunta que ele considerou sem resposta, a gente sabe, e que ele, então, respondeu como? Se quiserem saber mais, consultem os poetas. Né? Seria isso necessariamente um recuo? Seria um baixar de armas da parte de Freud? Alguns dizem que sim. Né? Em 1929, ou seja, com 28 anos de idade, Lacan escreve um poema intitulado Hiatos Irracionais, que foi publicado 4 anos depois. Hiato irracional seria, então, a tradução literal do título escolhido por Lacan. No mesmo ano em que ele publica seu único poema, aí eu me pergunto, será que foi de fato único? Nunca saberemos uma resposta absoluta, né? No mesmo ano em que ele publica, então, seu poema, ele também publica um artigo numa revista surrealista chamada Minotauro, com o seguinte título: O Problema do Estilo e as Formas Paranoicas. Aparentemente não tem nada a ver com criação, né? Aparentemente. Mas uma primeira afirmação, a primeira frase dele nesse artigo chamado Problema do Estilo é que o primeiro e o mais sério problema que se impõe a alguém que decide saber o que é a criação é a questão do estilo. Que mais tarde a gente sabe, ele vai dizer, o estilo é o homem a quem a gente se dirige. Quer dizer, podemos dizer, o público, a plateia a quem a gente se dirige. O Problema do Estilo, então, na revista surrealista, Minotauro, então permite conceber o estilo lacaniano como poético. Isso aqui agora é uma opinião de um linguista, que também é psicanalista, Paulo Sérgio, também eu lembro que eu citei, Paulo Sérgio de Souza Júnior, doutor em linguística e tradutor, Instituto
Lestes, coordena uma série intitulada Pequena Biblioteca Invulgar. Bom, então o que ele diz, né? O Paulo Sérgio, ele diz o seguinte: o estilo lacaniano como poético, diferentemente do de Freud, é romanesco, ligado mais ao romance narrativo e à ficção mitológica. Então, o estilo de Freud é considerado, pelos estudiosos de linguística, como ligado mais ao romance narrativo e à ficção mitológica. Esse estilo poético de Lacan se revela indispensável para a psicanálise, marcada por um limite à interpretação imposto pelo fora de sentido do real no inconsciente. Tão imbricada encontra-se a poesia em Lacan, que ele dirá, então agora eu vou, ainda antes de entrar no texto do Poeta e Fantasiar, eu vou citar duas frases bem tardias de Lacan, de 1976, uma de 1976, outra de 1978, que são também, digamos assim, o ponto de partida da nossa pesquisa, o estímulo para a gente, né? Então, em 1976, ele diz: não sou um poeta, mas um poema que se deixa escrever com ares de sujeito, apontando a identificação ao sintoma como aquilo que tangencia a relação originária do fala-ser com a língua. Então, há uma relação do fala-ser com a língua que é um ponto de partida do inconsciente e da psicanálise, evidentemente, né? Em 1978, falando da questão da transmissão, Lacan localizou para ele, para a psicanálise, um lugar da escrita, né, do que se escreve. E ele diz: como eu penso a respeito agora, a psicanálise não pode ser transmitida. Cada psicanalista é forçado a reinventar a psicanálise. Então, a oposição é você transmite ou você inventa, né? Então, cada psicanalista é forçado a reinventar a psicanálise. Eu tentei, de toda forma, de Lacan, dar um pouco mais de substância a isso. E é por isso que eu inventei um certo número de escrituras. Então, nesse momento, ele chama seus textos, seus matemas de escrituras. Então, não se escrita, Aí né? o Paulo Sérgio afirma: se o inconsciente, como a escrita de Lacan, segue remetendo a um impossível de compreender, a poesia continua surgindo como esforço inaugural na busca por revelar esse mais além, fazendo valer o direito à diferença. A poesia faz valer o direito à diferença, ou seja, o direito ao significante, né, na verdade, porque o que é um significante, se não a diferença absoluta, né? Né? E um significante, e o sujeito que representa, né? Como um Oi? significante para outro significante, o sujeito. Sim. O sujeito está sempre entre dois significantes, né? Então, sempre deslizando na cadeia Que permite significante, que apareça. mas não só, né? A gente Uhum. tem que pensar que o sujeito também sofre uma determinação, uma cisão que o determina a partir do... Estou te fazendo uma Da castração, da barra, da amarração, O que acontece na castração? a separação, a divisão, E o que mais? constituição subjetiva, Eu estou que querendo mais? significante. Ah, Eu estou querendo uma palavrinha, na verdade, nasce, surge, que causa nosso inventa, desejo. Como é que Lacan... Qual é o nomezinho que Lacan dá para o que causa nosso objetuar. desejo? Ah, Objetuar. chegou. Chegou. Então, a poesia é nesse momento. Claro, cai, né? Vão passando vocabulário. Só repassando, né? Repassando. A separação. Sai, mas sai, claro, sai, vai saindo. Vai saindo. Bom, então, em 1908, Freud escreve o texto do Poeta e o Fantasiar. Ele afirma que a existência de há um poeta em cada um de nós, ou melhor,
ele escreve que a afirmação de que há um poeta em cada um de nós é afirmada pelos poetas, que são, sobretudo, isso é que eu achei interessante, que são, sobretudo, os poetas. Os poetas, a gente sabe que Freud respeitava o que ele chamava de verdadeiros poetas. Freud não era um apaixonado pela literatura, pela poesia, mas não qualquer, né? A gente sabe que não qualquer, né? Tanto é que às vezes a gente encontra a tradução, eu não sei bem como seria em alemão, mas o verdadeiro artista, né? Às vezes a gente vê na tradução de Freud em português o adjetivo verdadeiro sendo colocado antes da palavra artista, né? Então, é super interessante, quer dizer, porque são os próprios poetas, então, que afirmam que todo mundo, no certo sentido, é poeta e que o último poeta morrerá com o último homem, né? Somente quando morrer o último homem terá morrido consigo, né? O último poeta. E logo em seguida ele afirma que o oposto de brincar não é o que é sério, não é a seriedade. Isso também eu acho legal a gente parar aqui um pouquinho, porque o Lacan, como Freud, né? Eles tomavam os significantes pela etimologia, né? Eles pesquisavam a etimologia, eles tinham interesse especial pela etimologia, né? E a gente vai encontrar Lacan dizendo sério não é sinônimo de grave. Sério é o que faz série. É o que faz série, é o que tem consequências, é o que tem efeitos. Não sei bem como nós vamos entender isso aqui, mas a afirmação de Freud é a seguinte: o oposto de brincar não é a seriedade, mas a realidade. A realidade. E aí os tradutores colocaram o termo alemão que Freud usou, que foi Wirklichkeit. E para lembrar, eles colocaram com certeza para lembrar que existem dois termos diferentes na língua alemã que são traduzidos pelo mesmo termo em português, que são Wirklichkeit, a pronúncia se desconsidere, mas eu acho que é mais ou menos assim. Wirklichkeit e Realität. E o Lacan chama a atenção também, num certo momento, que se Freud usa dois termos, é porque são dois sentidos diferentes, né? Que Wirklichkeit é uma operação, não é o real, por exemplo. Realität é um termo freudiano que eu acho que é o mais perto possível do termo real. De lá. Como oposto de brincar, né? Eu não lembro bem onde é que Lacan faz essa observação dos dois termos alemães. Seminário 7. Hein? É no seminário 7. Porque tem um texto pequeno também. Eu achei que era no equívoco do sujeito suposto saber. Tem um texto pequeno também, mas lá no seminário 7 também ele faz, né? Então, porque a gente sabe que o Freud fala do teste da realidade, né? Nos dois princípios do funcionamento mental, né? O Freud fala que há uma realidade que é perdida de saída, né? Há uma cisão precoce que vamos dizer assim, é de todos, né? É bem interessante isso também, porque também a gente vai vendo como mais tarde isso vai aparecer na obra de Lacan, né? Sim. E há o que Freud vai ser levado a concluir que, na verdade, o princípio da realidade nada mais é do que um prolongamento do princípio do prazer originário. A gente pensa que o princípio da realidade vai corrigir o princípio do prazer e, na verdade, o princípio da realidade só vai garantir mais prazer na medida em que você vai fazer um teste para verificar se o objeto ainda está lá, né? Se você não está alucinando,
Porque, na verdade, todo aparelho, para Freud, começa com o aparelho, a mente é um aparelho, né? E começa com a possibilidade de alucinar, né? Vocês lembram isso, né? Do texto do projeto, né? E, inclusive, ele vai observar também, por exemplo, que o mecanismo de formação do sonho é exatamente o mesmo mecanismo da formação de uma alucinação visual, né? Ou naquele primeiro aparelho, né? Você fecha a portinha, né? Aquela portinha fininha, né? Que tem do lado direito, que abre para fora, que abre para a motricidade, né? Para o aparelho motor, para fora, você fecha e toda a energia vai na direção contrária, reinvestindo as lembranças de palavras, depois as lembranças de coisas, né? Depois as lembranças de coisas e chegando, inclusive, nos traços de percepção, né? Então, a energia vai nessa direção e produz o quê? Produz alucinação e produz sonho. É a realidade psíquica. Hein? Realidade psíquica. Realidade Ele chama. psíquica. Exatamente. Então, assim, a fantasia é a realidade psíquica, né? Na verdade, o Lacan, em certo momento, também ele vai simplificar as coisas e vai lembrar. Ó, na verdade, a gente trabalha com a fantasia, né? O nosso material de trabalho é, na verdade, a fantasia, e a fantasia é a realidade psíquica. Mas eu queria chamar a atenção para esse mecanismo que é igual ao mecanismo da produção de um sonho, porque o Freud vai chamar a atenção para isso logo em seguida, nesse texto. Ele vai dizer, não é à toa que a língua... Freud era cuidadoso com a língua. Não é à toa que a língua chama a fantasia de sonho diurno. Né? Então, o que Freud está dizendo? Que a língua tem um saber que nos ultrapassa. Ele está sendo bem lacaniano nesse momento, né? Que a língua tem um saber que nos ultrapassa, né? Eu esqueci, depois vai. Eu tinha falado do automatismo, eu tinha lembrado do automatismo, do significante de Aristóteles, retomado por Lacan, e agora eu estou... Ah, sim, porque o Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, está em Freud, ipsis literis, né? Porque tem gente que pode pensar, foi Lacan que trabalhou com os linguistas, né, arduamente, né, nos anos 50, sobretudo, foi Lacan que trabalhou com Saussure, com a obra de Saussure, né? Com a obra de Saussure, com a obra de Jacobson, e mais tarde ele vai trabalhar outros linguistas, inclusive Benveniste, Chomsky, até Chomsky, né? Então, o inconsciente é estruturado como uma linguagem seria um aforismo de Lacan. Não, Lacan diz não. Lacan diz, o aforismo é de Freud, é o dizer de Freud. Ele diz, é o dizer que se deduz da série dos ditos freudianos, né? Que a gente estava trabalhando lá no nosso último seminário. Eu acho que tem 3 aforismos, se não me engano, ou 3 máximas, né? Que são, portanto, 3 dizeres, né? E o dizer, diferentemente do dito, o dizer é real, né? O dizer é real, é o real, é a linguagem no real, né? Os ditos são simbólicos e imaginários, mas o dizer é real. E o dizer é alguma coisa que você pode deduzir, né? Ou chegar a ele a partir de uma série, da seriedade, né? Da série dos ditos. Assim, quais são? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, a mulher não existe. Não há relação sexual. Qual é a outra? Não há relação sexual. Muito bem, ela está afinada. Porque com você, menina, em que está antenada. Para Lacan são 3 dizeres freudianos. Sabe qual é o dizer lacaniano, aquele que Lacan
apodera e diz, esse é meu. Qual? Olha, Essa aí, Ah, claro. ele disse que é a única, né, invenção dele. Ele diz, O objeto A é aquele objeto que cai no ápice da angústia, né? Ou o objeto A é a causa de desejo, o objeto A é o mais de gozar, todas essas são, aí já são formulações das quais ele se reconhece autor, dono, criador. Criador, podemos dizer, né? Então, o brincar da criança corresponde à fantasia do adulto. A fantasia também é um tema que, a princípio, a gente pensa que é fácil, né? Eu considero difícil, não sei vocês. Eu considero difícil porque não é fácil a gente dizer a fantasia é a realidade psíquica, mas já não acho tão fácil a gente entender a fantasia, como o Freud coloca mesmo lá, ela é inconsciente de direito e pré-consciente de fato, por exemplo. Por que ele diz isso? Por que a gente pode dizer que a fantasia, enfim, sustenta o sintoma? É mais fácil, parece que é mais fácil da gente entender também. Mas quando a gente se passa a pensá-la como uma tela, já não acho tão simples, né? Como embora também ache possível, né? Uma tela que vai ser furada num único ponto. Que ponto é esse? Ah, meu Deus. Passou. Estou parecendo uma coisa. Não entendi. Não entendi o riso. Não entendi o riso. Eu não peguei a piada. Tem alguém falando aqui, meninas. Que pessoa mais estela. Fala. São pornográficas essas meninas, Elza. Como é que é? Não É entendi o riso. pornografia, Como é que no é? bom sentido. O que foi? Não É entendi o riso. pornografia no bom sentido, mas deixa a Sandra falar. Não, Eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido por isso. Agnes também ia falando alguma coisa? Não. Não. Bom, tá bom. Obrigada. então eu escrevi assim. Para Lacan, a fantasia inconsciente é um dizer que se deduz da série dos ditos analisantes. É interessante porque você dizer ditos analisantes não é a mesma coisa que você dizer ditos dos analisantes. E Lacan muitas vezes fala ditos analisantes. Portanto, a fantasia toca no real. E Freud cita Polônio. A isca da mentira pesca a capa da verdade. É o que a fantasia faz. Para Lacan, ainda, a fantasia, cujo matema se escreve sujeito barrado, punção de A, né? Ou sujeito em todas as suas relações com o objeto. Então, sujeito barrado, punção de A, é a tela que, ao encobrir o real da cassação, dá suporte à satisfação do sintoma. Exemplo de um dizer extraído da série dos ditos freudianos, eu já disse, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Agora, mais adiante no seu texto, Freud vai colocar as relações da fantasia com o tempo. Nada. Pronto. Pronto. Tinha alguns microfones ligados. Tinha um microfone aberto. Quem quiser falar, vai abrindo na hora, por favor. Gente, eu vou ler agora mais um pedacinho do texto, O Poeta e o Fantasiar, e vocês vão me dizer, como é que isso ressoa para vocês. Eu quero ver se ressoa da mesma forma que ressoa para mim. Eu acho que sim. Vamos lá. Acho que sim, mas eu vou ler. As relações da fantasia com o tempo, diz Freud, são muito significativas. Uma fantasia paira entre três tempos.
Uma fantasia paira entre três tempos: passado, presente e futuro, que se alinham como um cordão percorrido pelo desejo. Então, uma fantasia paira entre três tempos: passado, presente e futuro, que se alinham como um cordão percorrido pelo desejo. Ressonâncias. Nenhuma. Três tempos. Três tempos faz ressonância imediata para a gente. Três. Três tempos. Três tempos. É o tempo lógico de lógico. Lacan. Sim. Né? É o tempo Ver, lógico. compreender, concluir. É um instante do olhar, o tempo para compreender e o momento de concluir. Sim. Como, Clara? Recordar, repetir, elaborar. De Freud, né? Recordar, repetir, repetir, elaborar. Ah, bem interessante você lembrar isso também, Clara. Três tempos que Freud vai trazer no texto que é a primeira vez que ele fala na compulsão à repetição. É o texto da descoberta do conceito de compulsão à repetição, que é o ponto-chave para a descoberta do último dualismo. É o ponto-chave para a elaboração da pulsão de morte. Recordar, repetir e elaborar. Exatamente. Pedro, Você estava falando sobre a questão da realidade, fala um pouquinho mais alto, por favor. aí eu lembrei da discussão que o Freud faz, né, sobre esse teste da realidade no Homem dos Lobos. Isso. E aí esse texto do recordar aí reforçou a memória de que, de fato, o Freud começa a discutir, né, sobre essa realidade, na verdade, era psíquica, a partir dessa lembrança do Homem dos Lobos, né? Que não sabe se de fato aconteceu ou não, né, na realidade, ou se era uma memória construída, né? A cena do coito dos pais. É, O coito a tergo, como fala, como Freud escreve em latim. O coito a tergo é o coito anal. Não é necessariamente anal, mas é o coito... o homem ficando Não. de quatro. De quatro. Era isso que eu queria. Estava querendo me lembrar essa palavra. Mas ele discute, né, assim, se essa questão da verdade e da realidade, né, no caso do Homem dos Lobos. É. Gente, vocês estão ouvindo o que nosso colega aqui está falando? Ah, tá. Sim. Ah, ouviram, legal. É porque eu virei também o computador. Como ele ficou preocupado, isso tem mil consequências, né? Fala da fantasia, né, porque criou a realidade ali Exato. pro Homem dos Exato. Lobos, né? Exato. Quer dizer, como que Freud fica buscando o real da fantasia? Porque ele vai ser responsável, não sei se a gente pode falar assim, mas agora já comecei, vou terminar, pelo desencadeamento psicótico do Homem dos Lobos. Nesse afã que o Freud tinha de encontrar o real, na verdade, Essa né? verdade. A verdade, exato. O real como a verdade, né? Ou a verdade como o real, né? Que ele vai datar, ele vai dizer o dia, a hora, né? Ele vai acreditar que ele vai poder dizer, e ele diz, ele elabora, ele interpreta, mas uma interpretação que segundo o Homem dos Lobos, seria um delírio de Freud, né? Mas que é interessante de todo modo, porque uma coisa que eu ia chamar a atenção aqui, que Freud chama também nesse texto, né, claro, que ele fala o excesso de fantasia, a hiperproliferação das fantasias pode favorecer a neurose ou a psicose. Então, isso significa que ele está colocando
a fantasia neurótica e o delírio no mesmo nível, né? No mesmo lugar estrutural do sujeito, digamos, no mesmo furo estrutural do sujeito, né? O delírio porque é bem interessante, né? Porque o Homem dos Lobos, Freud vai abandonar o caso, num certo sentido, né? E depois a Ruth McBrunswick vai atender esse sujeito já totalmente delirante, né? E depois a gente vai ter aquela entrevista derradeira, né? Conversa com com o Homem dos Lobos, o Homem dos Lobos já velhinho, né? E dizendo que aquilo foi maluquice do Freud. Ele fala isso mesmo. Se eu não me engano, é um texto que Esse livro, você leu? é um texto onde o Lacan pinça, né? A conclusão. É no caso do Homem dos Lobos, né? Onde Lacan pensa o quê? O termo da fora-oclusão. Não é? O mecanismo, né, da Aí você psicose. falou sobre essa questão do delírio, da fantasia, né? Porque quando Freud escreve inibição, sintoma e angústia, inibição, sintoma e angústia é o retorno de Lacan a Freud, assim, de uma forma, né? É impressionante como a obra derradeira, os últimos seminários de Freud, são uma leitura de inibição, sintoma e angústia de Freud. Ele tinha se afastado um pouco, digamos, de Freud, assim, né? A partir do seminário 10, mais ou menos, né? Porque primeiro os 10 primeiros seminários são aquela leitura assim, linha a linha, né? Dos textos de Freud que ele pegava, ele queria que fossem decifrados, interpretados, relidos, linha a linha, né? Aí ele se afasta um pouco, porque ele começa a construir seu objeto A, sua teoria dos gozos, né? Que vai ser abordada daqui a pouco, né? E depois ele pega a inibição, sintoma e angústia no seminário 20, RSI é 22, né? 22. Pega na terceira, antes da RSI. Pega na terceira, pega no RSI e nunca mais abandona. Inibição, sintoma e angústia. E inibição, sintoma e angústia, eu já chamei a atenção uma vez, num artigo que eu fiz, como o Freud retoma o caso Hans quase 20 anos depois. São quase 20 anos depois da escrita do caso Hans, o Freud dedica todo um capítulo para fobia da infância, fobia de animal da infância, e aí ele pega o Hans e o Homem dos Lobos. E aí ele escreve a fobia, diferentemente da fobia a cavalos de Hans, que fazia alusão à castração, era uma fobia condicionada pela castração. Ele diz: a fobia a lobos do menino russo não fazia alusão à castração, era fora alusão, ela fora incluía a castração. E são dois casos que é onde mais uma proliferação da ideia de fantasia muito grande, né? Tanto com as teorias sexuais infantis, né, do Hans, Sim, e essa questão da memória aí, né, do... sim, claro. São dois textos sobre a realidade psíquica como fantasia. As demonstrações mais vivas, né, digamos assim, muito bem lembrado. Então aí vem exatamente aquela passagem que eu estava falando, da hiperproliferação das fantasias. As fantasias criam as condições de entrada na neurose ou na psicose. E são as mais próximas preparações anímicas dos sintomas de sofrimento. São, portanto, um caminho em direção às patologias. Aí é interessante que aí nesse texto, pelo menos, o Freud fala as fantasias nos conduzem às patologias, mas não vou seguir, não é por aí que eu vou seguir. Porque ele quer pegar a relação Por que ele não segue? Porque ele está interessado em pegar a relação das fantasias com os sonhos, de tal modo que a língua há muito já decidiu.
quando nomeou as criações da fantasia de sonhos diurnos. Aí ele vai falar de dois tipos de poetas, né? Os poetas que retomam temas já prontos, né? Os temas épicos, trágicos, né? A gente sabe que as grandes tragédias elas são constantemente reescritas, né? E as sagas, né? O Freud lembra que esse saber popular, né? Essas construções mitológicas, né? Que passam de uma geração a outra, ele usa uma expressão que é bem interessante também, que eu anotei aqui, deixa eu ver qual é. São a realização dos sonhos seculares da jovem humanidade. Então, é interessante, porque o Freud ele não aposta no inconsciente coletivo jamais, isso é de Jung, né? Mas ele acha que há um saber coletivo que, de algum modo, se transmite. Se transmite, tira Lacan, pela linguagem, evidentemente. Sim. Freud, em um momento ou outro, usou o termo cromossomo. Então, como é que se constrói, né? Como é que se constrói um sonho diurno, ou seja, uma fantasia? Exatamente como se constrói um sonho, né? Uma forte vivência atual, quer dizer, uma experiência do dia a dia desperta no poeta uma vivência antiga, em geral infantil, e da qual parte o desejo. Um desejo que será, então, realizado na criação literária. Então, o desejo que não foi realizado no sintoma, né? O desejo que foi realizado na criação literária dispensa, digamos assim, sua realização. Não dispensa totalmente, não, hein, para Freud, na verdade, não, né? Ele, algumas vezes, e é um dos pontos nos quais ele é criticado, né? Nos estudos dele sobre literatura, né? De querer analisar o sintoma do autor, né? Através da sua obra, né? Mas aí tem um ponto que eu achei interessante ainda também, que é assim, a especificidade do romance psicológico. Então, existem obras poéticas que são romances psicológicos, né? Tem considerado desse estilo, né? Recebem esse nome. E Freud diz: o romance psicológico é a inclinação do autor moderno, a inclinação em dividir seu eu por meio da autoobservação em eus parciais. Então, vejam só, é a mesma interpretação que ele dá na interpretação dos sonhos. Quer dizer, os vários personagens de um romance, eles podem ser um só, pode ser um só personagem, na verdade, que é o próprio sujeito, que é o próprio autor, né? Porque o eu tem essa característica, né? O eu é o sujeito dividido, né? O eu, ele se cinge, né? Um dos últimos textos de Freud é a cisão do eu, né? A cisão do eu no mecanismo de defesa, que ele usa uma frase que vai ser bastante explorada também por Lacan, é uma fenda da qual o sujeito jamais se cura, né, e que só tende a se agravar com o passar dos anos. Então, são vários eus parciais, e, em consequência disso, personifica uma avalanche de conflitos em muitos heróis. No trabalho com material já conhecido, haverá, então, provavelmente, resíduos de fantasias de desejo, que são aquilo que eu falei antes, os sonhos seculares da jovem humanidade. Aí Freud diz mais ou menos o seguinte: resta o problema do efeito poético. Então, Freud escreveu todas essas linhas, fez todas essas elaborações, isso é bem Freud também, né?
escreveu, fez todas as elaborações e disse assim, ainda tem um problema que eu não toquei, o efeito poético. E aí ele diz coisas bem interessantes também, porque aí ele diz assim, se o poeta nos esclarecesse suas fantasias, por meio das suas brincadeiras infantis, aí ele retoma o tema das brincadeiras. Quer dizer, se o poeta fizesse aquilo que ele está fazendo, na verdade, que ele, Freud, está fazendo, nós teríamos um ganho de prazer. E aí ele vem, a sua elaboração acerca do efeito poético, me parece, é nesse sentido, que a consequência de uma obra de arte é um prazer preliminar, diz ele. É um ganho de prazer ou um prazer preliminar, porque pode levar a um prazer maior. E como é que Freud concebe esse prazer maior que a obra de arte, ao qual a obra de arte poderia nos levar? Ele não está dizendo que a gente tem que ir para a cama, necessariamente, não é isso que ele coloca. Na verdade, o que ele coloca é que a gente pode lidar, a partir daí, a gente pode lidar com as nossas próprias fantasias sem ser tomado pela vergonha, né? Sem ser tomado pela censura e pela vergonha. Então, o que ele está dizendo, né? Normalmente, a criança brinca, não é tomada pela vergonha, o demônio do pudor, né? Como diz Lacan, tem um nome, né? O demônio do pudor. E o adulto, diferentemente, ele é tomado pela censura consciente, pelo demônio do pudor. Por quê? Porque essas fantasias não são bonitinhas, né? Essas fantasias, elas são... É um íncubo, né? Oi? O íncubo. O íncubo. O íncubo, por exemplo, né? O íncubo e o súcubo, né? São os demônios, vocês conhecem, né? Os demônios que vêm de noite, de madrugada, para a cama trepar com sujeitos adormecidos. O segredo mais íntimo do poeta é vencer sua repulsão aos sonhos diurnos. Então, ele termina assim: há uma repulsão, há uma recusa, há uma negação, há uma defesa contra os sonhos diurnos, e a ars poética, né, a arte poética, ou a ars poética, ele usa o latim nesse momento, consiste exatamente em você propiciar a superação dessa repulsão. Isso é a verdadeira arte poética para Freud, é você conseguir superar a repulsão que você sente pelas suas próprias fantasias. O Freud diz, em geral, o meio para isso, para a gente conseguir superar, é a gente também deformar um pouco essas fantasias, omitir umas passagens, deformar outras, ou seja, metáforas e usar metáforas e metonímias. Eu estou quase terminando, hein? Para a gente debater mais um pouquinho. Então, Freud diz, eu sou da opinião de que todo prazer estético criado pelo artista para nós, então a arte tem um endereçamento, né? Público, né? Um espectador, um endereçamento ao espectador. Isso, para o espectador. Isso é muito interessante, porque eu estava lendo um texto da Colette, bem recente, sobre a clínica, né? Um texto sobre a clínica. E ela diz, quando Lacan fala, por exemplo, na abertura do Seminário 17, e em outros momentos também, mas quando ele fala, por exemplo, é importante o lugar do qual eu falo, né? A plateia à qual eu me dirijo, porque a plateia à qual eu me dirijo, ela é uma pré-interpretação das minhas palavras. Como é que eu vou dizer isso de outra maneira? A plateia decide a interpretação a priori.
a priori, ela decide a interpretação. E eu achei que isso vai nessa mesma direção também que Freud coloca, do prazer estético criado pelo artista para nós, por causa dessa observação de Freud. Ele é criado para nós com o caráter de produzir um prazer preliminar. Talvez o poeta nos coloque na situação de, daqui em diante, gozar de nossas fantasias. A verdadeira fruição da obra poética surge da libertação das tensões, das tensões psíquicas, da libertação da censura consciente, da libertação da repulsa à obscenidade mesmo, podemos dizer, da repulsa à obscenidade das fantasias. Uma das posições explícitas que Freud tomou em relação... agora, isso aqui é uma observação que eu tirei aqui do primeiro texto desse livro aqui, desse livro que chama O Paradigma Estético de Freud, né? Cujo autor, então, se chama Hernani Chaves. Ele diz assim, que podemos desconfiar da posição que Freud tomou em relação ao seu interesse pela arte, quando ele confessa uma certa humildade ou uma incompetência para tratar desse assunto. No texto do Moisés, ele termina exatamente assim, dizendo que ele não tem competência para tratar disso. Agora, só posso... Deixa eu só terminar a frase aqui, porque aí a gente abre, né? Então, assim, esse autor ele diz que podemos desconfiar, né, dessa confissão de Freud de ser incompetente para tratar de arte, e podemos desconfiar, então ele considera isso, né, na verdade, uma posição de Freud, e ele acaba, então, citando Nietzsche, né? Tudo que é profundo ama a máscara. Tudo que é profundo, né? Tudo que vai longe, ama a superfície, né? Ama a máscara. Né? Essa é uma frase de Nietzsche com a qual o Hernani interpreta a posição de Freud. Também, né? Hein? Ama, assim, é uma imagem, né? Mas a frase do Nietzsche é tudo que é profundo, ama a máscara. Um semblante. Semblante. Hein? O semblante. O semblante que disse. Semblante. Uhum. Se bem que o semblante não é exatamente sinônimo de máscara mesmo para Lacan, né? Porque o semblante é inevitável, a máscara não, né? E o ideal do eu de Freud para Lacan é uma máscara. O semblante é a fala, no final de contas. O semblante é a fala, né? Então, assim, cremos em Freud... É interessante porque Nietzsche faz ele faz uma apologia à superfície, não à profundidade. Então, eu entendi que tem Hernani, que é uma pessoa que eu conheço, colocou isso aí. Entende? Porque é na superfície que as coisas são leves e são, enfim, e são produtivas, e é preciso surfar a vida, é preciso sair da profundidade platônica, é preciso inverter essa história para a vida. Então, ele faz uma inversão platônica, saindo da profundidade para a superfície. Eu não entendi essa colocação. É curioso, então, né? O que você está dizendo é que é curioso, curiosa essa citação de Freud, de Nietzsche, né? Mas entender, eu acho irônico, eu né? acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o sentido que esse autor deu. Porque ele explica bem. É assim, Freud diz não entender nada disso e eu considero que ele foi longe. Eu entendi assim.
que a posição esse Hernani, ele é um cara. Deixa eu ver. O Hernani está aqui, não? O Hernani não está aqui, né? Você conhece, tá? Estou misturando. Misturou. Tô misturando. Mas ele é da filosofia, Peraí, analista. deixa eu ver. Estou misturando os livros, o Hernani é aqui. O Hernani é professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, onde ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Filosofia, do programa de pós-graduação em Antropologia e colaborador no programa de pós-graduação em Psicologia. Pesquisador do CNPq, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim e na Bauhaus Universität de Weimar, na Alemanha. Foi pesquisador visitante da Universidade Técnica de Berlim, autor de No Limiar do Moderno, estudos sobre Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin, e autor também de Michel Foucault e A Verdade Cínica. Publicou artigos, capítulos de livros no Brasil e no exterior. O cara é poderoso. Estudou bastante. Tem muito pela UFRJ pelo Joel. Ele pensou a dedo, né? Ele pensou a dedo a citação que servia para o argumento que ele estava utilizando, com certeza. Ele conhece bem a obra de Nietzsche e aí pensou a dedo. Tem uma outra frase do Nietzsche que tem sido citada muito nos trabalhos de psicanálise, que é deliciosa também, que eu não vou saber repetir, mas eu sei que a mensagem, talvez Marilena até possa me ajudar. A mensagem é assim: o discurso público, não se enganem, porque ele toca no mais íntimo do partido, no mais íntimo de um sujeito. Parece que você está falando em geral, porque você está falando para o público, então parece que você está falando em geral, mas você vai lá no âmago do ser, como diz Freud. Freud usa essa expressão, âmago do ser, né? O âmago do ser que Lacan retoma quando ele fala, uma passagem belíssima também na direção do tratamento. A direção do tratamento, os princípios do seu poder, tem um parágrafo que o Lacan diz assim: vocês acham que o psicanalista não paga? Ele paga e paga muito. Aí ele vai, ele paga no imaginário, com a sua pessoa, no imaginário ele paga com a sua pessoa, no simbólico ele paga com as suas palavras, e ele paga, como diz Freud, Ken unseres Welt. Aí vem uma expressão alemã que se traduz por ele paga com o mais íntimo do ser, que é desejo. Que é desejo, que é um dos primeiros pontos onde Lacan começa o seu conceito de desejo do analista. É lá, né, na direção do tratamento, quando ele diz Freud, diz que o analista paga com o mais íntimo do seu ser. E aí, claro, eu acho legal você lembrar Nietzsche, eles citam Nietzsche, e eu lembro, quando eu comecei a estudar Lacan, que não tinha muita coisa que não era sequer traduzida em francês, né? Eu sou muito velha. Mas aí tinha uma professora de francês que se interessava por Lacan, a Celina, e ela estudava junto com a gente. A gente lia os seminários, os escritos, tudo em francês, e ela estudava junto com a gente. Ela era casada com um que foi um dos diretores, muitos anos, da Aliança Francesa. Hoje em dia ele já morreu. E aí ela era professora da UFRJ de literatura, né? E conhecia bastante Nietzsche. E ela dizia que Freud não prestou a devida homenagem a Nietzsche. Ela tinha mania de falar isso. Porque eram contemporâneos, não é? Hein? Eram contemporâneos, né? Eram contemporâneos. E Freud leía, né, bastante de Nietzsche. Freud estudava Nietzsche, só que ele não reconhecia, né, tanto assim essa leitura. Ele conheceu em um momento ou outro, né? Mas a opinião dela, dessa conhecedora de Nietzsche, é que ele não reconheceu tanto quanto deveria, né? Então, Da colaboração do Nietzsche para a psicanálise. Era isso que eu...
Então, posso retornar? Claro, vamos lá, gente. Eu fiquei pensando na interpretação prévia, né? No momento que a plateia já dá uma interpretação prévia, Os lugares pré-interpretam. não é? Pré-interpreta. O Lacan diz os lugares pré-interpretam, o que significa que o seu auditório te pré-interpreta. Então, eu pensei nisso numa peça de teatro. Não é? Porque um ator, uma peça fica em cartaz, às vezes, muito tempo. Quer dizer, o ator repete, né, aquele mesmo texto, aquela mesma interpretação, e, no entanto, cada dia, É único. É diferente. né, cada dia uma plateia diferente. Eu acho, porque uma época, um tempo, eu pensava, gente, deve ser um saco, já pensou? A pessoa ficar uma temporada enorme repetindo aquele mesmo texto, que a gente faz também. Não é? Fica uma temporada enorme repetindo os nossos mesmos textos, né? E ouvindo os mesmos textos. Né? Mas é isso, a plateia dá uma pré, né? Os atores dizem isso, né? Cada vez Eles dizem isso claramente, que cada interpretação é única, né? como cada psicanálise é. também. Eu fui ver a peça da Tarsila, que a Cláudia Raia está Foi. fazendo em São Paulo, e eu tive essa sensação, que eu estava na primeira fila. Quando a Cláudia Raia vem, gente, eu me conectei tanto que eu estava tão arrebatada. O olhar dela parecia assim, como se fosse a primeira vez que ela estava fazendo a peça. E quantas vezes ela encontra aquilo que é da gente, né? Eu fiquei Então. muito, eu saí com o olhar dela, assim, sabe? Ela veio, eu acho que eu fiquei tão assim, que aquela Tocada pelo, né, ela pelo não era olhar. Cláudia Raia, ela era É, Tarsila, ela Tarsila. me vendo assim, né? Bem na minha direção, assim, que ela veio bem na reta da minha cabeça. É isso, como é que a arte faz isso? Isso, eu acho que é isso. Quando é uma boa obra, né? Quando é uma boa obra. Por exemplo, Clarice escreve desse jeito. A Fernanda Montenegro, agora dentro do Simone de Beauvoir, uma despedida que ela faz, ela tem um texto sobre despedida, sobre a morte, né? E a Fernanda, no final, é uma leitura. Ela lê Simone de Beauvoir, e ela está se despedindo, ela está com 90 e tantos anos. Então, ela diz que não sabe qual vai ser a próxima vez. E no final da peça, ela fala exatamente isso. Né? Eu preciso daqui da plateia, vocês vêm, vocês saem de casa, vocês vêm escutar, mas eu preciso dessa conexão com a plateia. E cada dia é um dia. Então, eu não sei quanto tempo a temporada, porque também ela não está sabendo. Ela também não pode colocar esse tempo, pode, né? por conta De uma finitude mesmo. de uma finitude dela. Então, ela disse, não sei, mas cada dia é um dia. É maravilhoso, né, isso? Porque também tem uma relação direta com a psicanálise, né? Direta. E eu arranho algumas, não falo poesia, alguma escrita poética, que eu não tenho classificação. E muito interessante isso, porque na segunda-feira vem uma coisa, eu paro o carro e escrevo. Eu adoro nadar, eu deixei de nadar para poder escrever. E eu escrevi de uma maneira diferente, não ficasse tão na cara que era eu, entendeu? Então eu coloquei um outro nome lá na personagem. Normalmente eu faço isso, eu já publico logo, porque eu sei que vou ficar com vergonha. Já foi, trabalho o dia inteiro, nem penso naquilo. E aí quando foi à noite, e às vezes eu costumo ler na minha análise que eu escrevo. Eu tomei um susto, porque tinha dois personagens, eram eu, e dançava no passado, no presente e no futuro. E eu vi isso. E agora que você falou disso do cordão do desejo, que coisa incrível, porque era uma história de uma pinha, que eu ganhei uma vez uma pinha de uma araucária, que ela explode, mas era uma coisa assim, eu ganhei quando eu era já adulta, mas eu conto que eu lembro dela como criança. Eu fiquei assim, até eu tomei um susto com a escrita, né, daquilo que vem, assim. Lindo. E aí dá vergonha, porque você está falando de você ali, mas do outro não sabe, né? Agora vocês sabem que a cara Mas você sabe que eu tive uma experiência dessa há muitos anos atrás. Eu fazia aula de escultura com o Hélio Rodrigues, no Rio, e ele propôs aos alunos
programa que era baseado em uma poesia. Você escolhia lá uma poesia e fazia uma escultura para aquela poesia. Essa era a proposta. Essas esculturas foram doadas para um parque em Itatiaia. E aí eu fiz uma escultura baseada numa poesia da Viviane Moselle, um corpo que foi bem punk, assim, também. Eu também não escolhi nada assim. E fiz a peça, né? Era uma peça grande, uma peça que ficou no jardim lá. E a gente terminou as peças, essas peças foram levadas para esse parque, e tempos depois, não sei quanto tempo, uns 2 meses, talvez, um tempo que houve de afastamento, né? Nós fomos, então, para o parque, pelo dia da Viviane Moselle falando as poesias, os alunos de escultura. Quando eu cheguei e vi o que eu tinha feito, também me deu um desconforto, um mal-estar, sabe? Sim. Também, essa sensação... Parece que eu estava ali nua, né? Exatamente, se despe, né? Você sabe que mesmo sem ser poesia, eu também às vezes leio umas coisas que eu escrevi e não me reconheço. Gente, fui eu que escrevi. Eu às vezes não reconheço. A partir disso que vocês falaram, eu fico com 2 questões. Uma é assim, a gente está meio que olhando a obra de arte, a poesia, o poema, como análogo, como, enfim, no estatuto análogo, vamos dizer assim, à fantasia. Então, ali eu tenho elementos do inconsciente, eu tenho o deslocamento, condensação, metáfora, metonímia, etc. Então, 2 questões que ficaram aqui, eu não consegui fechar circuito. E o sintoma? Né? Quer dizer, esse poema, essa obra de arte, essa escultura, essa manifestação do inconsciente, análoga, de status análogo à fantasia, como é que ela se relaciona com o sintoma? É ela um sintoma? Ou ela está remediando o sintoma? Enfim, essa relação a isso. E a segunda questão que me veio também é o que é que diferencia, então, uma fantasia, uma produção assentada na fantasia, né, de uma obra de arte. Essa é uma discussão que eu sei que na filosofia, na teoria social, é clássica, né, o que é arte e o que não é arte. Mas aí, do ponto de vista da psicanálise, como é que eu estou diante de uma arte ou não? Né? Ou aquilo é uma produção sintomática, ou aquilo... Enfim. A questão essa questão é freudiana. Eu acho que ele vai na direção de dizer que não tem essa diferença. Está diretamente relacionado. Entre uma obra de arte e uma fantasia, né? Eu fiquei pensando numa coisa que vocês falaram, que assim, a obra de arte, de certa maneira, ela se interessa, né, por uma plateia. Talvez a fantasia em si, sozinha, não, se bem que o sintoma, sim. O sintoma se interessa também. Aí tem que falar sobre sublimação, né? Não, mas ao contrário. Como é que é o nome do Gisele? Para Freud é quase ao contrário. Quer dizer, para Freud, a fantasia é da ordem do dom, como a Leila lembrava aqui há pouco, quer dizer, alguma coisa que a psicanálise não explica, porque é da ordem do dom. E o verdadeiro artista, né? Uma daquelas situações, ele usa esse termo, né? É que consegue passar o mais íntimo de si para o mundo, para o exterior, para os outros. Ele tem essa... A criação tem exatamente esse endereçamento. Esse endereçamento, exatamente. Eu acho tem uma pessoa que levantou a mão. Eu acho que já vai, mas eu acho que o próprio Joyce também pensava que até a literatura que ela se conclui no leitor, porque senão ele não diria que fiquem 300 anos decifrando, que os universitários fiquem pelo menos 300 anos trabalhando meus livros. Por que isso, né? Mas seria esse um diferencial suficiente, né? Pensar que a obra de arte, a diferença é que ela tem um endereçamento no leitor, no espectador, que ela se completa nesta pré-interpretação que vem do outro. E a fantasia não, e o sintoma não. Poderia ser um processo catártico.
só um minutinho, o sintoma, com exceção do histérico, o sintoma não visa o social, não abre para o social, né? O sintoma obsessivo, para Freud, por exemplo, é uma religião particular, né? O sintoma histérico é uma obra de arte fracassada. Seria uma obra de arte. Fracassada. Maristela. Oi, bom dia a todos. Ô, Sandra, muito obrigada. Vera, maravilha, obrigada. E olha só, eu queria retomar a questão da fala um pouquinho, Vera, quando você disse, né, explicando que não é tão fácil captar o que significa fantasia, né, quando fala fantasia, realidade psíquica, e que considera, por exemplo, a fantasia como tela furada no único ponto. Aí você fala assim, que ponto é esse? Aí eu respondi assim, pode ser, a Elsa falou, não entendi porque vocês estão rindo. Aí eu falei, pode ser da pornografia. Quando eu falei da pornografia, eu não estava me referindo à pornografia como aquela que aniquila a sexualidade, mas a pornografia que está a serviço do mero viver, ou seja, a fantasia é para que a gente fique nessa realidade que não necessariamente seja a realidade psíquica do mero viver. Mas, associada a essa pergunta que você nos fez, que ponto é esse? É uma outra pergunta. Que lugar é esse? Já que a fantasia está num lugar indefinido. E, consequentemente, o ponto também pode estar no lugar na tela, de qualquer lugar, mais né, superior, inferior, à esquerda, à direita, no centro, né? Em que lugar estaria aí esse ponto da fantasia? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Assim, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. E que eu assim achei muito bom quando você retomou a questão da fantasia que paira nos três tempos, passado, presente e futuro, trouxe a questão do tempo lógico de Lacan, e alguém aí lembrou do repetir, recordar e elaborar, mas aí eu me lembrei dos dias de hoje, Vera. A questão, assim, a fantasia habita um espaço indefinido, mas, para que ela exista, é preciso também, aí vamos considerar a questão da tela, né? É preciso que exista essa distância também temporal. E que está me parecendo que hoje em dia, aí, independentemente da questão da arte, mas também da arte, essa questão do tempo não está sendo possibilitado por causa da tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial. Eu não tenho rede social, não participo, mas eu percebo que a rede social não permite usar a fantasia, seja a fantasia que a gente considera como essa tela lá em Lacan e Freud, ou a questão da imaginação mesmo, o sentido vulgar da palavra fantasia. O que você me diria sobre isso? Inclusive levando em consideração a questão da arte, né? Dessa arte que é fabricada. Ela pegou. Excelente pergunta, né? Olha só, Maristela, a primeiríssima parte da sua pergunta, quando a gente está lá com Lacan, né, elaborando a constituição do sujeito, né, que ele vai fazer a diferença entre real e realidade, né? Então, ele vai considerar que normalmente nós não temos acesso ao real, né? E por que nós não temos acesso ao real? Nós não temos acesso porque nós cobrimos o real com a realidade, né? Então, a fantasia, para ele, é um dos nomes da realidade psíquica. Quando eu disse que ela tem um furo, é porque, bem ou mal, em um ou outro momento, o sujeito tem que lidar com uma irrupção do real, né? Tem. Então, essa irrupção do real
exemplo, às vezes é a morte de uma pessoa querida, sei lá, às vezes às vezes é uma fala, uma fala de uma pessoa qualquer, às vezes até nem tão significativa, porque às vezes é um significante que vai fundo naquele sujeito. Esse ponto, eles chamam então de que há um furo na tela. E esse furo na tela, ele vai ser aproximado também, teoricamente, em Lacan, do objeto A, porque o objeto A, desde o princípio, ele é definido por Lacan como aquilo que não faz imagem e aquilo que escapa a todas as palavras, né? Então, ele é nosso real, na verdade, né? Ele é nosso real, né? Que é a causa inicialmente, enquanto falta de objeto, né? Com falta de objeto. Qual é o olhar que nos causa? É um olhar que a gente busca no outro e não encontra nunca, é um olhar que está perdido. Mesma coisa com a voz também, né? Uma voz que a gente já não encontra. Então, assim, aí depois você vai elaborando muito e chega para a questão do reino da imagem, na sociedade escópica na qual a gente vive, né? E se pergunta, me parece, se essa proliferação de imagens dessa sociedade escópica, se ela não inibe a fantasia, alguma coisa por aí. Eu acho que eu não sei te responder assim de imediato, porque eu sei que tem efeito sobre a subjetividade, com toda certeza, né? A subjetividade, que uma coisa é o sujeito, outra coisa é a subjetividade, né? O sujeito permanece sendo o singular, né? Aquilo que é único, né? Mesmo que você fale assim, a voz é o objeto A de muitas pessoas, mas nunca é a mesma voz. Então, é sempre único o sujeito, mas a subjetividade não. A subjetividade, ela influi o sujeito, mas ela não é a subjetividade, ela é o social, no texto para Lacan, num certo sentido, é o social, é o grande outro social, com seus valores, com tudo que é característico de uma determinada época e um determinado lugar. E aí eu acho que a nossa época, o nosso lugar, realmente, um dos filmes que foram premiados no Oscar, né, aquele é tudo ao mesmo tempo em todos os lugares. Você viu esse filme? É uma loucura, né? Tudo ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso é o quê? É a tentativa de exclusão máxima da singularidade, né? Eu acho que, né? Não, eu acho que é por aí que vai. Sei, mas... Eu lembrei, você, Vera, falando uma das advertências, né, das tantas que Lacan dá para os psicanalistas, né, que estar atento, né, para estar à altura, né, da subjetividade dos tempos. Então, essa subjetividade, né, que você falava, o respeito do que Maristela disse, né, que é como que nós temos que trabalhar isso que está acontecendo agora, né? Que na clínica ela aparece o tempo todo, né? Essas questões, né? Essas brigas, por exemplo, dos casais ou namorados, porque o outro botou, sei lá, um foguinho lá, né? E você botou um fogo, aí eu, né, ouvindo aquilo, porque, né, a gente também, não sou muito das redes, mas porque colocou um foguinho lá, né? Aí o outro interpretou que estava gostando da outra, e aí ficou, né? E aí criou uma separação, por exemplo, né? Por aqueles, né, simbolinhos que as pessoas não falam. Não falam, já coloca aquilo pré-estabelecido aí né, nos telefones, e que você já vai logo com aquele símbolo. Não é nem uma palavra, é assim. E aí... Natan, já vou te passar só um minutinho, que eu me lembrei de uma coisa. Esse texto da Colette que eu estava citando, que chama
clínica da exceção. Clínica da exceção. Mas a primeira parte dele está circulando aí nas redes de Zap, está circulando a conferência que ela fez na Rede Diagonal. Então, Vamos pescar então tem a da tradução. rede. Tem a tradução. Vamos pescar da rede. Então, o que eu achei interessante que ela coloca assim, tem dois tipos de pessoas que escutam interpretando, né? Ela fala, quem é que escuta interpretando? Quem é que inevitavelmente tem a função de interpretar e escuta interpretando? O psicanalista e o paranoico. Quem é que escuta o semelhante interpretando? Os psicanalistas e o paranoico. Então, realmente... Gente, vamos encerrando. Obrigada. Isso aqui não tem... tem a última questão pergunta, com a Tânia, a gente dá uma pequena pausa, um intervalo, para voltar. No comentário que a Gisela fez sobre sintoma, achei importante, porque eu acho que essa é a questão do Lacan no Seminário 23, foi aí que você tomou Joyce, né? Porque não à toa ele tenta lá criar seu sintoma com H justamente a partir do que o Joyce produziu, como algo que nos 3 registros, né, se tirar um, os outros se desfazem. E aí, acha que faz sentido, é isso mesmo? Porque o sintoma ele aparece para Joyce como a produção artística dele. Então, é a arte que vai servir como esse fechamento dos registros para o Joyce. A arte tem esse sentido? Tem. Né? Tem. Para Joyce, a arte de Joyce... O Joyce tem outros sintomas, sabe, né? Ele tinha até um sintoma psiquiátrico, né? Que os psiquiatras chamam de o parasita falador, né? Que ia ficar... mas o sintoma com H, como você lembrou, é exatamente esse que vai amarrar o nó na interpretação de Lacan. É o que vai amarrar o nó e vai dar segundo Lacan, um aspecto borromiano a ele, né? O Lacan não desvira do romeano, dá uma aparência borromiana. O borromiano é isso, né? Que você mesmo lembrou, quer dizer, quando separa, que une o real simbólico e imaginário de tal forma, né, que quando você corta um laço, cortou o nó todo, né? Todo se solta. E a arte, então, a arte dizer... Por isso que o Lacan vai chamar a arte de Joyce, a arte de dizer esse sintoma com H, que é um sintoma ininterpretável, não é para ser interpretado, né? Porque é um sintoma que, inclusive, no caso dele, faz um laço social. Né? Porque a Gisele estava... Foi daí que você partiu, né? Porque eu estava lembrando que o sintoma, de um modo geral, o sintoma sem H não faz laço social. Não é avisado para o do sujeito, sintoma, né? É para o sujeito. Bem, a gente estuda melhor isso para a gente ter o nosso primeiro Doomsday aqui. Claro. Gente, obrigada, Vera. Gente, um intervalo de 10, 15 minutinhos, como muito, e a gente retorna. Obrigada, Vera. Obrigada. Beijos, até daqui a pouquinho. Nossa!